Com muito mais notícias nesta quarta-feira aqui no Ceará. Obrigada, Izinha. Boa noite para você. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa e que segue junto com a gente aqui no JC. E o Jornal da Cidade começa com um caso trágico que aconteceu em Tianguá, na região da Ibiapaba. Um jovem de 19 anos atirou acidentalmente no irmão de apenas 17 anos. O adolescente chegou a ser socorrido, mas morreu. Jonas Deisson conta como tudo aconteceu. Um adolescente de 17 anos foi morto por um tiro acidental disparado pelo próprio irmão de 19 anos no bairro Santo Antônio, em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Francisco Thales Rodrigues Alves foi socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu ao ferimento. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, levantamentos preliminares apontam que o suspeito manuseava a arma quando disparou acidentalmente, atingindo o irmão adolescente no rosto. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e capturaram o atirador, que foi conduzido com a arma à Delegacia Municipal de Tianguá, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo. A Delegacia de Polícia Civil segue com as investigações sobre o caso. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. E no JC de hoje você vai ver também. Polícias do Ceará e de Pernambuco se juntam para prender grupo especializado em aplicar golpes pela internet. Homem é preso em flagrante ao tentar comprar carro com comprovante de pagamento falso. Réveillon 2023. Prefeitura divulga roteiro dos dias de festa. Evento deve injetar 3 bilhões de reais na economia da capital. Depois da festa, vem as contas. O JC dá dicas de como não começar o ano no vermelho. E explica por que o IPVA deve ficar mais caro no ano que vem. Aumento atinge principalmente os carros usados. Agora, no Jornal da Cidade. Uma ação conjunta das polícias do Ceará e de Pernambuco desarticulou um grupo responsável por crimes de extorsão e lavagem de dinheiro. As vítimas aqui no Ceará foram localizadas em Fortaleza e em cidades do Cariri, do Centro-Sul, das regiões Norte e também dos Inhamuns. A ação conjunta das polícias civis do Ceará e de Pernambuco visa desarticular uma organização criminosa responsável por crimes como extorsão e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados de prisão, de busca e apreensão e ordens de bloqueio de contas bancárias dos suspeitos. Todos os mandados foram cumpridos na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Os alvos da operação são presos ou egressos do sistema prisional pernambucano. De acordo com as investigações, o grupo é especializado em golpes pela internet, o chamado estelionato virtual. Aqui no Ceará, foram identificadas vítimas em Fortaleza, Sobral, Crateús, Tauá, Iguatu, Farias Brito, Barbalha e Juazeiro do Norte. Para o delegado responsável pelas investigações, é preciso checar a origem de ligações ou mensagens para evitar esse tipo de golpe e jamais fornecer dados ou transferir valores para desconhecidos. A Polícia Civil do Ceará ressalta que se eventuais vítimas receberem ligações ou mensagens através de WhatsApp, exigindo ou solicitando dinheiro que desconsiderem que são crimes praticados através da internet. Esses crimes, a maioria deles, são praticados por pessoas que se encontram no sistema prisional, tal como aconteceu aqui em Pernambuco, e que a pessoa não transfira dinheiro para contas de suspeitos. E o incêndio foi registrado no final da tarde de hoje em um terreno no bairro Cambeba, em Fortaleza. O fogo atingiu 40% da área de vegetação. Ricardo Lima. O incêndio começou por volta de 1 da tarde. As chamas se alastraram rapidamente, consumindo a vegetação desse terreno da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A área atingida equivale, segundo a avaliação dos bombeiros, a 8 campos de futebol. 10 homens trabalham no combate às chamas com abafadores, bombas costais, além desses caminhões que só podem ser usados próximo às ruas de acesso. As causas do incêndio são desconhecidas. As chamas já foram controladas, mas o trabalho de rescaldo continua e deve entrar pela noite. Ricardo Lima para o Jornal da Cidade. Um vigilante morreu hoje de manhã na Avenida Godofredo Maciel, no bairro Mondumbim, também na capital.
Deusimar Estevão Bernardino, de 51 anos, retornava para casa de moto após o trabalho quando foi atingido por um caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor tentou fugir, mas foi perseguido por motociclistas e acabou detido. 2 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma moto e um carro que estava a serviço da prefeitura de Ipaporanga, cidade da região da Ibiapaba. Os veículos bateram de frente na rodovia CE 257. Os ocupantes do carro não sofreram ferimentos, mas as 2 pessoas que estavam na moto precisaram ser socorridas para o hospital da cidade de Hidrolândia. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. E terminou em confusão a sessão de ontem da Câmara dos Vereadores de Cascavel, aqui na região metropolitana de Fortaleza. A cidade estava com alguns serviços públicos afetados porque os parlamentares não aprovaram o orçamento extra da prefeitura. Marina, teve vereador que precisou de escolta policial, foi isso mesmo? Uma boa noite para você. Oi, Bianca, boa noite a você, muito boa noite a todos. Olha, isso realmente aconteceu. Pelo menos 4 parlamentares acabaram precisando da escolta de policiais militares. Isso por conta dessa confusão, um protesto, na verdade, realizado pelos moradores lá de Cascavel. Eles reclamam dessa falta de aprovação de um orçamento extra. E isso acabou impactando em vários serviços lá no município, como, por exemplo, a coleta de lixo, o horário de atendimento dos postos de saúde, que acabou sendo reduzido. Teve também a dificuldade de matrícula nas escolas públicas, foi suspenso isso, e o transporte de pacientes também. Então, foram várias consequências e os moradores resolveram protestar. A Polícia Militar foi chamada até para garantir a segurança dos parlamentares e também da população para conter aí essa situação. E o prefeito de Cascavel se pronunciou sobre esse caso. Ele disse que está buscando resolver essa situação, essa pendência com relação ao orçamento na Justiça, viu? Volto com você, Liana. Obrigado, Marina, pelas informações. E agora é hora de futebol aqui no JC. A Conmebol sorteou hoje os confrontos de pré-Libertadores. Com isso, o Fortaleza já sabe quem irá enfrentar na busca por uma vaga na fase de grupos da principal competição, de uma das principais competições. Assunto para a coluna Camisa 8 com Bruno Balacó. O caminho que o Fortaleza precisa percorrer para chegar até a fase de grupos da Taça Libertadores está traçado. Para chegar lá, o Leão tem que passar por 2 mata-matas. O primeiro deles foi definido em sorteio nesta quarta-feira. Na segunda fase da pré-Libertadores, o Fortaleza vai encarar o Deportivo Maldonado, uma equipe de pouca tradição no futebol uruguaio que nunca foi campeão nacional e sequer disputou um torneio internacional. O primeiro jogo do confronto vai ocorrer na casa do adversário na data base do dia 22 de fevereiro. O jogo de volta na casa do Tricolor do Pici está previsto para o dia 1º de março. E se passar de fase, o Fortaleza vai enfrentar o vencedor do duelo entre Cerro Porteño e Curicó Unido do Chile. E se o adversário for o Cerro, já está certo que o Fortaleza faz o segundo jogo fora de casa. Se for o time chileno, o Leão vai decidir em casa. Ou seja, esses 2 jogos estão agendados para os dias 8 e 15 de março. E tem tudo para ser o conflito mais complicado do Fortaleza nessa caminhada aí rumo à fase de grupos. É isso, a gente fica agora na expectativa de que o Leão passe por esses 4 jogos e assim, pelo segundo ano seguido, figure no pilotão dos principais clubes do continente. E se o espírito de luta for o mesmo demonstrado esse ano na Libertadores, eu não tenho dúvida que o Fortaleza chega lá. Daqui a pouco, família pede ajuda para trazer corpo de cearense que morreu em Portugal. E mais, a mudança no atendimento de hospitais da capital. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista?
Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo possibilidade, hub comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E, é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo, a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo, 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre a senha. Um homem foi preso em flagrante suspeito de aplicar golpe em uma concessionária de Viçosa do Ceará, na região da Ibiapaba. Ele tentava comprar um carro. O Jonas Deison tem mais informações. Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um suspeito de estelionato no bairro do Centro, no município de Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba. O homem foi capturado em flagrante, suspeito de tentar aplicar um golpe na compra de um veículo. As diligências iniciaram após os policiais serem acionados para uma tentativa de golpe em uma concessionária da cidade. De acordo com informações policiais, o suspeito tentou uma ação fraudulenta na compra de um veículo modelo Chevrolet Corsa. A vítima recebeu em um dos aplicativos de mensagens fotos de comprovantes de depósito bancário, supostamente falsos, e foi conferir na conta bancária, constatando que não havia sido depositado o valor pedido pelo veículo. A equipe da Polícia Militar localizou o suspeito, identificado como Natanael Firmino Maranhão, de 24 anos, com passagens por roubo à pessoa. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará. Natanael foi autuado em flagrante por tentativa de estelionato. Jonas Deison para o Jornal da Cidade. E mais uma vez tem mudança no atendimento da rede pública de saúde daqui de Fortaleza. 2 hospitais públicos passam por uma readequação. O Gonzaguinha da Barra e o Nossa Senhora da Conceição vão atender agora somente pacientes obstétricas da obstetrícia e também ginecológicas. Quem mora nessas regiões, então, vai ter que recorrer aí às UPAs ou aos postos de saúde. Não foi uma surpresa para o Tássio. Há algum tempo ele vem percebendo que o Hospital Distrital Gonzaga Mota, o Gonzaguinha da Barra do Ceará, em Fortaleza, vem restringindo os atendimentos. Agora, dependendo do caso, será necessário procurar outras unidades para ser atendido. Não concordamos com essa decisão e iremos marcar aqui uma manifestação com a população do Vila Velha e também adjacências. A mudança faz parte da readequação promovida pela Secretaria de Saúde de Fortaleza. Desde esse último dia 20, o Gonzaguinha da Barra e o Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, passaram a atender exclusivamente demandas obstétricas e ginecológicas. Segundo a Prefeitura da capital, o intuito é melhorar o atendimento materno-infantil. Com esta ação, novos leitos serão disponibilizados, beneficiando pacientes
que necessitam de internação. Os Gonzaguinhas, Nossa Senhora da Conceição, eles ficarão com a urgência e emergência apenas de ginecológica e obstétrica, e a internação, eles vão contemplar internação obstétrica, a realização dos partos, o cuidado neonatal e também internação clínica. Com as restrições, pacientes que antes poderiam ser acolhidos em urgência clínica, aqui no Gonzaguinha da Barra, por exemplo, podem agora procurar unidades como a UPA do Vila Velha ou a do bairro Cristo Redentor. A mais próxima daqui fica a menos de 1 quilômetro. Nós vamos até lá para saber como as pessoas estão lidando com essas mudanças. A unidade fica na Avenida L e garante atendimento a moradores de toda a região. Foi lá onde encontramos o Fernando e a Silonita. Eles procuraram o Gonzaguinha da Barra, mas foram orientados a ir para a UPA. Lá não estava tendo atendimento da emergência, não tinha, não estava recebendo ninguém. Coisinha assim simples, ele disse que não estava atendendo, disse que a porta estava fechada. E o que é que eles orientaram para vocês lá? Que nós viemos para a UPA, que nós viemos para a UPA, que daqui a gente ia ser atendido. É muito chato isso. Não foi só ele não, tem vários pacientes lá que estavam lá, então vieram tudo para cá. A orientação de procurar as UPAs é a mesma para quem busca atendimento no Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conjunto, Ceará. A Prefeitura de Fortaleza orienta que os casos de baixa complexidade, aqueles mais simples, podem ser solucionados nos postos de saúde. São 116 espalhados pela capital. Estamos aí quase entregando mais 2 novos postos da Cidade Nova e do Miguel Arraes, para ampliando essa rede agora para 118, que essa rede também possa ser resolutiva e com o menor número possível de pacientes busquem a nossa atenção secundária, que é a nossa atenção hospitalar. Famílias em situação de vulnerabilidade da capital receberam antecipadamente o pagamento do cartão Missão Infância este mês. De acordo com a Prefeitura, há muita dificuldade em localizar essas pessoas. Muitas delas não atendem a ligação por telefone ou não verificam a mensagem por WhatsApp. Os últimos anos foram muito difíceis para Andresa. Ela foi deixada pelo companheiro ainda grávida e teve que assumir toda a responsabilidade sozinha. Depois de tanto sofrimento, há poucos dias, finalmente um telefonema trouxe boas notícias. Me informaram que era para mim ir no banco. Aí, urgentemente, que eu tinha que receber 550. Aí eu estava precisando muito, que estava faltando gás, estava faltando eu pagar as contas, comprar fralda para ela. Aí eu recebi, foi um bom dinheiro, chegou numa boa hora, graças a Deus. Assim como Andresa, muitas famílias estão sacando o valor para ajudar nas contas de casa. Esse mês o dinheiro foi liberado antes do Natal. Esse benefício se soma a outros benefícios socioassistenciais que existem nos governos federal e estadual e que é uma soma de forças para que a gente possa dar as condições, dar um apoio, dar um suporte para que essas famílias possam ter um mínimo de recurso ali para um supermercado, uma farmácia, algum investimento que ela precise ali para aquela criança até 2 anos e 11 meses. Apesar de ter o benefício depositado há um tempo, ela só soube agora. Em torno de 6.000 famílias estão na mesma situação. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque eles se mudam constantemente, não vão até o cadastro único, fazer a atualização do seu endereço. Ou às vezes as próprias famílias, elas têm medo, elas não atendem o telefone. Porque muitas falam, eu não atendia porque eu pensava que era cobrança, entendeu? Então é muito difícil chegar a essas famílias. A gente precisa que 100% dos beneficiários dos benefícios que são pagos sejam sacados pelos beneficiários, que é bem simples, Você foi beneficiário, você vai ao Banco do Brasil, a agência já é informada no portal 156 ou na central 156, quando você pesquisa pelo CPF do responsável financeiro, vai dizer qual é a agência do Banco do Brasil, você leva a documentação básica, identidade, CPF, comprova o endereço. É importante dizer que não há necessidade de levar a criança, não há necessidade. Você atualiza o cadastro, sai com um cartãozinho e com esse cartão você pode usar como cartão de débito. O programa atende hoje 13.600 crianças. Ao longo desse ano, mais de R$ 8 milhões foram transferidos
transferidos para as contas das famílias beneficiadas. Uma renda que tem ajudado nas despesas desses milhares de meninos e meninas aqui em Fortaleza. Ajuda essa que trouxe paz e um choro de alívio à mãe do Antônio e da Andresiliane. Toda mãe tem infelicidade que tem um dinheiro para comprar uma fralda, um leite, essas coisas para os meninos. Na próxima sexta-feira, o governador eleito, Eumano de Freitas, deve anunciar a equipe de secretários. Mas antes desse anúncio oficial, um nome já foi confirmado. A atual secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba, vai permanecer no cargo. Em comunicado aos servidores da Cefaz, Pacobaíba disse: todos os nomes, os nossos objetivos alinhados com o governador eleito Eumano. Continuarei à frente de nossa grandiosa equipe, trabalharemos muito e sempre para alcançar patamares mais altos de serviço público, fecha aspas. Essa foi a fala dela. Fernanda Pacobaíba é doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e foi a primeira mulher a assumir a Secretaria da Fazenda do Ceará em 183 anos de instituição. E o IPVA pode ficar mais caro em 2023. A alta deve afetar principalmente os carros usados. E quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é a Wesmênia Lopes. Boa noite, Wesmênia. Boa noite, Alexandre, Bianca e para todos que assistem ao Jornal da Cidade. Isso mesmo, o IPVA de 2023 deve ser mais caro para os carros usados e a explicação é a valorização desses veículos. De acordo com a Secretaria da Fazenda, cerca de 2.300.000 veículos serão tributados no Ceará. A alta acumulada, uma média da alta acumulada do IPVA neste ano foi de 21%. E há essa expectativa que em 2023 seja realmente mais caro. Mas para os contribuintes que são inscritos no aplicativo Sua Nota Tem Valor, pode chegar a um desconto de 5% desse imposto. Vale lembrar que neste ano de 2022, cerca de 48.000 pessoas foram beneficiadas com esse desconto e tiveram esse alívio no bolso do imposto sobre propriedade de veículos automotores. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Wesmênia. E é importante lembrar que janeiro está chegando com aquelas tradicionais contas de começo de ano, né? Sufoco. Por isso é bom se preparar para evitar, terminar dezembro endividado. Zilá é dona de casa e a renda da família vem do marido, mas ela sempre acompanha as dívidas para não ficar no vermelho. Não são poucas, né? Tem a água, tem luz, tem a internet, né? Tem o celular, tem mensalidade escolar da menina, tem o mercantil, né? E outras que vão vindo. Ela está certa. As dívidas do começo do ano são conhecidas e necessitam de atenção para que o orçamento não seja muito comprometido. Para fugir dos gastos e manter o controle financeiro, Zilá fez algumas compras em outubro deste ano. Roupas de final de ano, a gente já vinha vendo essa possibilidade desde de outubro, comprando já com antecedência, para quando chegar agora a gente não está, né? Alguns presentes, né? Que a gente quer dar algumas, né, alguém da família, a gente também já tem comprado já com antecedência. Essa foi a saída encontrada pela dona de casa, que além de reconhecer as dívidas fixas do início do ano, como IPVA e IPTU, sente o peso dos reajustes das taxas escolares. O 13º salário é um alívio para as despesas desta época do ano e das que se aproximam, como IPVA e IPTU. Dívidas que pesam no bolso. Para fugir delas, a principal dica é planejamento. É importante a gente sempre deixar um recurso separado para pagar o IPVA, para pagar o IPTU, matrícula escolar, rematrícula de faculdade, material escolar. Então, todas essas contas nós sabemos que anualmente elas acontecem. Então é importante ter um planejamento sempre prévio, no decorrer do ano, sempre se planejar para poder guardar um recurso para quando chegar esse período você ter o recurso com tranquilidade para poder pagar. No caso dos impostos, como IPVA ou IPTU, a orientação do economista é verificar as opções oferecidas. O parcelamento ele te dá uma tranquilidade, porque você começa a administrar isso no decorrer do ano, podendo parcelar em 5 ou em 6 prestações. Então você começa a compor, colocar isso dentro do seu orçamento para que não venha aí trazer uma certa dor de cabeça mais na frente. O mercado de trabalho ainda é um desafio para os autistas, e não por falta de capacidade, mas porque muitas empresas não dão a oportunidade que eles merecem. De acordo com o IBGE, 85% dos autistas estão desempregados. É o que você confere na última reportagem da série especial aqui no JC.
Apaixonado pela leitura, o Hélio dedica seu tempo para devorar livros de grandes autores da literatura mundial. Stephen King, Nora Roberts, Trono de Vidro, Karina Risse, os maiores livros que eu leio. Tanto o gosto por ler o fez ter coragem para traçar suas primeiras linhas e se aventurar no lançamento do seu próprio livro. O Janela Azul fala sobre sua vida e seus desafios dentro do espectro autista. Traz de tudo um pouco. É sobre minha trajetória de vida, meus estudos, minha superação, tristeza, alegria, felicidade, inclusive minhas viagens com meus avós, cruzeiros. A mãe do Hélio é sua maior incentivadora. Ela enfrentou desafios na criação de seu filho. O diagnóstico de que ele estava dentro do espectro autista veio tarde, quando ele estava com 24 anos. Em 90, quando ele nasceu, não existia essa divulgação toda, né, sobre o autismo. O que era o autismo? Era assim, uma coisa muito distante de nossa realidade. Era assustador, eu tenho que admitir isso, 1990, né? Porque o Hélio quando criança, foi diagnosticado como déficit de atenção. Mas só que com o passar do tempo, né, o déficit de atenção, por que só déficit de atenção? Infelizmente, eu tenho que dizer isso, porque a questão é que a gente achava que não era só isso. Identificar o transtorno do espectro autista o quanto antes é fundamental para que as crianças consigam ter acesso a um tratamento correto e um desenvolvimento mais pleno. A gente está falando muito exatamente nesse diagnóstico precoce, né? Crianças ainda antes de 1 ano que você já vê alguns sinais. Aquela criança que não faz o contato com a mãe visual, né? Não sorri. Quando chamado pelo nome, não olha, né? Já ali com 6, 8 meses que você chama a criança, ela tende a olhar, a buscar quando está sendo chamada. E muitas vezes isso não se observa, né? Criança que costumeiramente tende a ficar mais isolada, a brincar sozinho. Então, mesmo que ainda não se consiga fechar o diagnóstico, a gente observa esses sinais de risco para já começar a tratar e estimular. A estimulação precoce já ajuda bastante nesses atrasos do desenvolvimento. O transtorno afeta vários aspectos da vida do paciente. Por isso é importante contar com uma avaliação médica e uma equipe de profissionais para atender a cada uma das demandas individuais. A gente sabe que o desenvolvimento de cada criança tem ali o seu ritmo, mas tem alguns marcos que são muito importantes para que a gente observe realmente se está existindo de fato um atraso. Então você faz uma avaliação motora, avaliação cognitiva, avaliação social. Então você observa a questão da comunicação, da linguagem. Então após essa avaliação, que é feita por uma equipe multidisciplinar, você identifica os principais sintomas que possam estar em atraso para depois você lançar o plano de tratamento dessa criança e fazer a intervenção dentro daquilo que ele está apresentando dificuldade. Ana Cecília tem 9 anos de vida e fala sobre o autismo com propriedade. Um autista é quando não gosta tanto de barulho ou barulhos altos. Tem algumas autistas que usam óculos, é claro, ou que são bem alérgicas. Às vezes eu tenho alguma alergia. As ferramentas que existem hoje para o diagnóstico e tratamento para o autismo permitem mais possibilidades aos pais ou pessoas responsáveis. Mas crescer vivendo dentro do espectro traz novos desafios que precisam ser vencidos. O Hélio, por exemplo, sente dificuldade em encontrar emprego. Porque eu preciso trabalhar. Eu quero ser útil numa empresa. Eu quero fazer de tudo um pouco na minha alimentação, mas eu consigo, tenho fé que vai dar certo. Enquanto a oportunidade tão sonhada não chega, ele vai investindo mais nos seus conhecimentos. Importante a família estar ao lado para dar apoio e incentivar a independência. Enquanto as coisas não acontecem, né, que é o que a gente quer, que é realmente ele entrar no mercado de trabalho, a gente vai colocando ele para fazer cursos, né? E ele tem se mostrado muito bem, tem realmente
a participação dele ter sido maravilhosa. Conseguir uma vaga no mercado de trabalho ainda é um grande desafio para as pessoas dentro do espectro autista. Um levantamento do IBGE aponta que 85% das pessoas diagnosticadas com transtorno estão desempregadas. Cabe às empresas criar espaços para acolher esse público e também reconhecer talentos. Esse analista de responsabilidade social explica que as empresas vêm mudando mais o olhar por conta de demandas da sociedade e cada vez mais apostando na diversidade do quadro de funcionários. A gente gosta de gente, isso significa que a gente gosta de diferentes pessoas, pessoas diferentes, pessoas diversas. E esse é o nosso trabalho constante, né? Desde lá de trás e hoje, né? A gente com novos conceitos, novas mecânicas de trabalho, né? Para a gente proporcionar um ambiente mais respeitoso, onde as pessoas se sintam cada vez mais à vontade de trabalharem. Os resultados são visíveis para as empresas e para quem é contratado. A gente busca atender as pessoas independente das suas diferenças de uma forma única. E isso inclui as diferenças entre si. O mundo que entenda as necessidades do seu filho é o que espera a Rafaela. O diagnóstico do Lucas veio quando ele estava com 2 anos. Você vai aprendendo. Na verdade, o que ensina a gente não é a terapia. Elas te dão assim, os meios, mas assim, a gente é que realmente, com a prática, com o dia a dia, que a gente maneja melhor, né, essa criança, assim, de acordo com a gente vai se acostumando e vai aprendendo a fazer coisas diferentes no tempo dele, porque tem que ser no tempo dele, a gente quer no nosso tempo e acaba a gente se acostumando e vai dando certo. Ainda hoje, o início da Operação Natal nas BRs que cortam o Ceará. Veja também as dificuldades de uma família para trazer o corpo do cearense que morreu em Portugal. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo possibilidade, hub comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E, é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo, a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo, 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Chegou a hora! Bora viajar!
Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. A família do cearense que morreu de infarto em Portugal luta para conseguir trazer o corpo para ser velado aqui no estado. As despesas giram em torno de R$50 mil e até agora eles só conseguiram juntar cerca de 10 mil. A esposa de Caio ainda está muito abalada. O plano era ir para Portugal em março com os filhos. Ela lembra a decisão do marido de procurar uma vida melhor. A gente sentou para conversar, ele disse, Ana, eu vou. O que é que você acha? Eu disse, eu que lhe pergunto, o que é que você quer? Ele disse, Diana, lá tem vida melhor, os meninos, vai ser melhor pra gente criar eles lá. Eu disse, tudo bem, Caio. Se você quer, eu te apoio. Pode ir, Caio. Caio Wendel Paiva, de 35 anos, morava há 6 meses em Portugal e morreu de infarto em casa. Segundo este advogado criminalista, casos assim geram uma despesa que chega a R$50 mil para velar e enterrar o familiar na terra natal. O mais normal é a família se cotizar, isso gira em torno de $8.500, R$50 mil a valores de hoje, porque existem despesas, né, com laudo de embaçamento, existem despesas com relação aos documentos que obrigatoriamente terão que vir junto com o corpo, a autorização da vigilância sanitária do país e toda a despesa com a própria empresa aérea que vai fazer o traslado. Normalmente existe uma funerária, uma empresa responsável para fazer esse embalsamento e fazer o transporte. A família do Caio até organizou uma campanha de arrecadação para tentar custear o traslado do corpo de Portugal aqui para o Ceará. Por enquanto, eles conseguiram apenas R$10 mil com amigos e familiares. E a preocupação é grande para conseguir o restante do valor, porque eles têm pouco tempo, apenas uma semana. Caso o traslado não possa ser feito, o corpo deve ser velado em Portugal. Ontem a gente se reuniu aqui na calçada e fizemos uma vaquinha, né, no qual que a gente está fazendo e colocando todo no Pix dela, e já arrecadamos um dinheiro, uma boa parte, e temos fé em Deus que vamos conseguir. Todo dia ele ligava para conversar com os meninos. Está sendo difícil, eu não falei ainda pro meu filho, ele não entende, mas está sendo muito, muito difícil. Para ajudar a família a trazer o Caio para casa, esse número de telefone que aparece aqui no seu vídeo é a chave Pix, tá? É 85-994-32-80-95. E a Prefeitura de Fortaleza divulgou o plano operacional para o Réveillon. O Réveillon de Fortaleza promete ser a maior festa do Nordeste com 2 dias de atrações. A operação de segurança, mobilidade, desvios e fiscalização foi divulgada pela Prefeitura da capital. Resolvemos fazer o Réveillon porque essa quinta onda se nos apresentou um pouco menor em termos de letalidade. A expectativa de público para os 2 dias de festa é de 1 milhão por dia, ou seja, aterro da Praia de Iracema lotado. Para a segurança de todos que irão aproveitar o Réveillon, a Polícia Militar do Ceará irá disponibilizar um efetivo de 1.815 agentes. O plano de operação dos 2 dias de Réveillon em Fortaleza conta com agentes de fiscalização, de trânsito e de segurança. Serão 382 servidores da Agência de Fiscalização de Fortaleza
Fortaleza e cerca de 220 da Autarquia Municipal de Trânsito, que irão fiscalizar as possíveis irregularidades e os desvios necessários naquela região. O início da operação ela já inicia no dia 30, a partir das 0 horas, com a intervenção de estacionamento ali na área da Barão de Stuart, justamente para alguns serviços que acabam sendo colocados lá, como desvios que a gente acaba colocando. A gente tem 2 previsões de bloqueio na área do aterro, uma às 7 horas da manhã e outra às 16 horas. Também terá efetivo de 19 agentes do Corpo de Bombeiros, 23 policiais civis e profissionais de saúde. Além disso, os fortalezenses terão gratuidade da tarifa de ônibus entre as 16 horas do dia 31 às 5 da manhã do dia 1º de janeiro de 2023. Em parceria com os empresários do setor de ônibus, o Sindônibus, nós demandamos a eles que fizesse tarifa zero a partir de 16 horas do sábado até 5 horas da manhã do domingo, durante os 2 dias. Portanto, nós vamos ter tarifa zero para a população poder vir à beira-mar e celebrar com sua família. Chegou a hora! Bora viajar!